Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amados irmãos, hoje, terceiro domingo da Páscoa, nos é apresentado o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Exatamente nesse Evangelho nós vamos ver os dois discípulos de Emaús. Saem de Jerusalém totalmente destruídos no psicológico, na emoção, na fé. Voltam para suas casas, porque não tiveram a fé suficiente para crer nas promessas de Jesus, que ele ressuscitaria. Então ele abandona os outros, os demais, e voltam para a sua vida comum. Ali nós veremos, Deus vai surpreendê-los, porque Deus é misericordioso e vai ao encontro do homem ferido e fracassado na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, abatido. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, o que nós podemos tirar de lição para nós nesse evangelho, o que Deus estaria falando para nós neste domingo? Primeiro, Ele é misericordioso e mesmo que esses discípulos, no caso de Emaús, desacreditaram, abandonaram a comunidade de fé, debandaram-se do rebanho que Cristo tinha instituído, pela fraqueza pessoal, pela falta de ânimo espiritual, por falta de crer nas promessas de Jesus, que Jesus tinha prometido a eles que ressuscitaria, já tinha garantido para eles que tudo aquilo iria mesmo acontecer, mas apesar de tudo, como vimos Jesus chamar-lhes atenção, eles abandonaram, esqueceram, fugiram. Jesus vai ao seu encontro. Aí mostra um coração misericordioso. Deus é aquele que vai em busca do homem fraco, da mulher que fracassou, do homem que fracassou na fé, fracassou na sua vida moral, fracassou no seu matrimônio, fracassou na sua fé. Deus vai-lhe ao encontro, porque é Ele o divino pastor. É Ele o Senhor da nossa história, da nossa vida. É Ele mesmo que vem ao nosso encontro. Segundo o que o Senhor nos ensina hoje, que é igualmente importante, que eles foram reconhecer Jesus ao partir do pão. Quando Jesus então, fingindo que iria passar adiante, e isso é bonito porque ali Jesus quer ouvir da boca deles: vem, Senhor, fica conosco. Jesus entrou em sua casa, sentou e ali celebrou a missa com eles. Partiu o pão, era seu corpo, é a Eucaristia. Quando partiu o pão e lhes apresentou o pão partido, é o seu corpo dado por nós, ali a cegueira caiu dos seus olhos, a surdez foi tirada dos seus ouvidos, toda aquela frieza dos seus corações, aquela indiferença com a morte de Cristo, com as palavras de Cristo, com as promessas de Cristo, caíram por terra, porque Jesus se revelou ali, ao partir do pão. Imediatamente desapareceu e eles tão fortalecidos ficaram ao ver Jesus no pão, a Eucaristia Sagrada ali nas mãos do Senhor, os fortaleceu de tal maneira que todo mal todo mal psicológico, todo problema de fé desapareceu e eles retomaram o caminho de volta, noite adentro, para Jerusalém. É isso que Deus está falando para nós. Ele está na Eucaristia. Jesus insiste, primeiro, creamos que Ele é misericordioso. Deus vem ao nosso encontro quando fracassamos. Deus vem ao encontro do pecador quando ele cai na miséria e quer levantá-lo. Deus se dá a nós na Eucaristia. A Eucaristia é Deus vivo, é o Senhor vivo. Ali nós podemos adorá-lo, glorificá-lo, comê-lo no seu corpo e no seu sangue. Eis aí a grande maravilha da ressurreição do Senhor. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Lembremos-nos disso. Aconteça o que acontecer na igreja, no mundo, nas nossas vidas, nós temos que lembrar, o ressuscitado está conosco, no seu corpo e no seu sangue. Podemos ali adorá-lo, podemos ali encontrá-lo, ali podemos encontrar força, cura e libertação. Então, vai correndo hoje, domingo, em busca da Eucaristia. É Cristo vivo, ressuscitado. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Ruan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.